Arquivo 804. O Vale das Torres Silenciosas. As primeiras referências que encontrei estavam em relatos de rádios comunitárias dos anos 80, transmissores amadores que captavam vozes desconhecidas emitindo coordenadas para um ponto que, oficialmente, não existia no mapa. Nativos da região falam de um vale formado por colinas baixas, onde estruturas de pedra, altas e estreitas, como torres primitivas, permanecem erguidas desde antes da chegada dos primeiros colonos. As pessoas as chamavam de torres silenciosas. Não se sabe quem construiu, nem por quê. O que se sabe é que, à noite, a área ficava envolta por um vazio auditivo. Sem vento, sem insetos, sem som. Moradores afirmavam que qualquer coisa que entrasse no vale desaparecia. Mas às vezes a sombra dela ainda era vista voltando sozinha. Nenhum desses relatos foi catalogado oficialmente, mas em um envelope sem remetente que recebi, havia uma única anotação: não fique entre duas torres quando o silêncio começar a vibrar. A estrada até o vale era estreita, feita de terra comprimida entre colinas baixas. No horizonte, via as torres, colunas de pedra irregulares, algumas com mais de 10 metros de altura. Nenhuma tinha entradas. Nenhuma tinha marcas de ferramentas. E todas estavam alinhadas entre si em um padrão geométrico impossível de entender à primeira vista. O vento soprou. E deixou de soprar. O silêncio desceu como uma manta pesada, abafando até meus próprios passos. Me aproximei da primeira torre. A superfície era áspera, com entalhes profundos que se repetiam em padrões espiralados. Cada espiral parecia se aprofundar demais na pedra, como se a rocha tivesse sido puxada para dentro de si mesma. No chão, encontrei marcas circulares, como se algo tivesse girado ali, repetidas vezes, até cavar a terra. Seguindo o vale, notei que algumas torres estavam inclinadas, apontando levemente para o centro. Quanto mais avançava, mais forte era a sensação de pressão no ar. Então ouvi um som. Não ecoava pelas colinas, ecoava dentro de mim, como um zumbido interno. Fechei os olhos. Por um instante, tive a impressão de que o vale inteiro respirava. A trilha levava a uma clareira circular, onde todas as torres pareciam vigiar um ponto central. Ali, encontrei um tripé quebrado, com restos de um gravador antigo. Quando toquei nele, o zumbido parou. E ouvi uma voz, rouca, fraca, vinda de perto, mas sem direção. Não responda a nenhum chamado, a não ser que venha da sua própria sombra. Olhei para o chão. Minha sombra estava imóvel. Ou quase. Mais adiante, entre duas torres mais baixas, vi algo inesperado. Uma mesa rústica, como as usadas por pesquisadores de campo. Em cima dela, uma caderneta suja pela chuva e terra. As páginas estavam rasgadas, mas consegui ler trechos. As torres não são artefatos, são condutores. O silêncio não é ausência de som, é presença de algo que desloca o ar por trás dele. Não passar entre duas torres alinhadas após o segundo eco. Segui lendo até a página final, onde havia uma frase sublinhada com força: se as sombras começarem a ficar atrasadas, corra. Enquanto lia, percebi que meu contorno no chão estava um pouco mais distante da luz do sol do que deveria. Cheguei ao centro geométrico do vale. A grama era mais curta ali, como se tivesse sido queimada de dentro para fora. E no exato centro, havia um círculo de pedras baixas, algo semelhante a um altar primitivo. As torres ao redor começaram a vibrar levemente. A vibração subia pelas pedras, percorrendo suas espirais e atravessando o solo até meus pés. O silêncio ficou pesado, quase sólido. Era como se o ar estivesse sendo espremido entre camadas invisíveis. Minha visão escureceu brevemente. Quando voltou, percebi que as sombras das torres estavam se alongando, mas o sol não havia se movido. As sombras se aproximavam do centro, convergindo. E então ouvi o primeiro eco real, não dentro da mente,
mas no ar. Um som baixo, profundo, como um lamento metálico arrastado. O solo tremeu. A vibração contornou minhas pernas. As pedras do altar começaram a girar, lentamente. E no centro delas, um formato humanoide começava a surgir. Mas não subia, descendia, como se estivesse sendo puxado do próprio chão, distorcido entre camadas que não pertenciam a este mundo. Antes que as torres completassem o alinhamento, recuei. Algo atrás de mim sussurrou meu nome. A voz era minha, mas atrasada. Corri em direção à entrada do vale. A vibração aumentava atrás de mim. Não como passos, mas como algo deslizando pelo solo, sem peso. As torres começaram a emitir um brilho fraco, entre cinza e azul, pulsando no mesmo ritmo do eco. Passei pela última delas quando o segundo eco soou. O silêncio foi quebrado por uma explosão de ar, como se o vale exalasse com força. Caí de joelhos fora da área das torres. O vento voltou. Os pássaros cantaram. Tudo pareceu normal de novo. Mas quando olhei para minha sombra, percebi que ela estava alguns centímetros atrasada, demorando um pouco mais para alcançar meu movimento. Pisquei. Ela alinhou. Voltei ao vale dias depois com outro pesquisador. Mas no lugar onde as torres se erguiam, havia apenas formações rochosas comuns, sem qualquer padrão geométrico. Nenhuma vibração. Nenhum eco. O outro pesquisador riu, dizendo que eu devia estar cansado. Mas dentro da minha mochila, encontrei algo que não estava lá antes. Um pedaço de pedra espiralada, idêntica às torres silenciosas. E na superfície dela, uma sombra projetada que não correspondia à minha mão. Quando olhei para o chão, minha própria sombra parecia observá-la de volta.